O associacionismo britânico. A sua questão central se resumia basicamente em saber o que faz com que as ideias se unam umas às outras e se guiem umas às outras, e como essas ideias associadas se tornam estáveis e duradouras, ou seja, elas buscavam estabelecer os princípios e as leis da associação de ideias. Basicamente, ela era uma corrente elementalista, ou seja, eles buscavam uma unidade básica de pensamento através dos estudos sobre o consciente, as ideias e o conhecimento, a fim de se encontrar uma unidade básica formadora, através da associação, de um complexo mundo mental. Ele segue uma filosofia aristotélica, no sentido de colocar os órgãos do sentido como a porta de conhecimento e a sensação como seu primeiro degrau. Existem 3 tipos de associação. A primeira seria a associação por contiguidade, ou seja, associação por proximidade ou vizinhança. Um exemplo seria que um número lembra o próximo número, o 1 lembra o 2, o 2 lembra o 3 e assim por diante. Outro tipo de associação seria a associação por semelhança, e ela se dá quando existe a possibilidade de analogia entre as coisas, como o morango é vermelho, a cereja é vermelha, ambas as coisas são frutas. E ambas as coisas são vermelhas, então tem uma semelhança entre ambas as coisas. A associação por contraste seria quando existe um certo antagonismo entre as coisas, como por exemplo, a noite e o dia, o claro e o escuro, o bem e o mal, e assim por diante. James Mill nasceu na Escócia em 1773 e morreu em 1836. Ele foi um filósofo, historiador escocês e ele foi pai de John Stuart Mill. Ele acreditava que o todo mental era basicamente uma junção de todas as sensações e ideias, sejam elas simples ou complexas. Para ele, o princípio básico seria a associação por contiguidade, ou seja, pela proximidade ou vizinhança com algum acontecimento ou conhecimento que nós já tenhamos tido. Ele acreditava que as sensações elas seriam mais fortes do que as ideias e que as sensações e ideias que fossem ligadas por um prazer ou a dor, elas coexistem de forma mais vívidas e que as ideias e as sensações que são recentes são mais vívidas e mais detalhadas do que as mais antigas. John Stuart Mill, ele nasceu na Escócia em 1806 e morreu em 1873. Ele foi filho de James Mill e as suas ideias basicamente foram uma continuação das ideias do seu pai. Para ele, toda sensação deixa na mente uma ideia que lembra essa sensação. Um exemplo seria uma fruta, quando ela é colocada na nossa frente, e ela nos dá uma sensação de que a gente já experimentou antes, seja pela textura, o sabor, o cheiro, o formato e assim por diante. Ele acreditava também que uma ideia semelhante atrai uma outra ideia que seja semelhante. Para ele, as ideias eram completamente isoladas e diferentes da lei da contiguidade. Quando diferente, essas ideias ou essas sensações, elas são experimentadas ao mesmo tempo ou em um curto período de tempo, elas se associam. Para ele, as sensações mais vívidas e as ideias e pensamentos mais vívidos, elas formam associações mais fortes. A frequência com que certo evento ocorre, para ele, também fortalece a associação entre essas ideias dentro do indivíduo. Herbert Spencer, ele nasceu na Inglaterra em 1820 e morreu em 1903. Ele era adepto do associacionismo evolucional. A sua ideia ela precede a teoria darwinista sobre as espécies e ela consiste basicamente na ideia das associações que forem frequentemente repetidas na vida de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, elas serão transmitidas às gerações seguintes como instintos. Ou seja, esse conhecimento ele seria inato do indivíduo, pois ele não tem uma escola para eles aprenderem esse conhecimento, porque aquilo já é passado através de herança genética, como uma aranha formando a sua teia ou um João de Barro formando o seu ninho. Só que apesar desse associacionismo
evolucional, ele também admitia que os indivíduos eles têm uma certa tendência a se adaptarem ao ambiente, e é essa teoria que Darwin vai complementar futuramente. Para ele, essa adaptação seria um ajustamento, né? E esse ajustamento seria o que facilitaria a adequação do indivíduo ao meio ambiente. Charles Darwin, ele nasceu na Inglaterra em 1809 e morreu em 1882. Ele dá continuidade às ideias de Herbert Spencer sobre o evolucionismo e o ajustamento. Só que ele criou a teoria das espécies, onde basicamente os indivíduos mais fortes e que têm mais propensão a se adaptarem ao ambiente sobrevivem, enquanto os mais fracos, que não têm tanta propensão, não têm tanta capacidade de sobrevivência assim. Graças à sua teoria, a psicologia passou a enxergar o homem como um sistema maior e a considerá-lo em sua totalidade, isto é, levava em consideração seus aspectos genéticos, filogenéticos e etc., ao invés de considerar somente os aspectos da alma. A psicologia ela se direciona também dentro de uma perspectiva mais naturalista, o estudo dos processos mentais que visam a adaptação do organismo como um todo ao meio ambiente. As ideias da adaptação, do ajuste, do êxito, fracasso, hereditariedade, meio, formaram um novo braço da psicologia e isso ultrapassou os estudos da consciência e da introspecção, lançando assim os fundamentos do funcionalismo. Julien Offray de La Mettrie nasceu na França em 1709 e morreu em 1751. Ele estende o pensamento de Descartes ao homem. Ele considera que todas as ações do homem podem ser descritas de forma mecânica, de forma objetiva, material e natural. E dessa forma, ele condena o dualismo entre espírito e matéria. Para ele, ao invés de se espiritualizar a matéria, o certo seria materializar a alma. Sendo assim, os fenômenos psíquicos, para ele, seriam resultados de alterações orgânicas no nosso cérebro e sistema nervoso. E as teorias de La Mettrie, elas vão embasar toda a escola behaviorista. Alexander Brain nasceu na Inglaterra, sistematizou o associacionismo, publicou Os Sentidos e o Intelecto e as Emoções e a Vontade, que foram os primeiros livros de psicologias publicados em inglês. Nestes livros, fala sobre o sistema nervoso, as leis da associação, contiguidade, a semelhança e ainda fala sobre a vontade. No outro livro que publicou, denominado Mente e Corpo, adota a posição do paralelismo psicofísico em relação à questão mente e corpo. O associacionismo teve papel relevante no desenvolvimento da psicologia. Buscava examinar os problemas do pensamento dentro da realidade, das ciências naturais e em tudo que podia ser observado, estabelecendo leis naturais que os regem. Funcionou como uma escola, trabalhando todos dentro dos mesmos princípios e orientações. Vamos ver um pouco sobre materialismo científico. Ele foi uma tendência desde o período cosmológico,
a eliminação total dos mitos e princípios religiosos, a matéria que compõe a natureza é incriada, tudo nasce nela e volta a ela. A necessidade de conhecer o elemento água, fogo e átomo. Esses elementos estão em constante movimento, se regem por leis físicas próprias que levam a geração dos seres à sua destruição. Elimina qualquer interferência do sobrenatural, do destino e etc. O conhecimento é produzido a partir das experiências. O objetivo central é reduzir os fenômenos mentais e do comportamento a fenômenos naturais, pois só assim poderiam ser estudados como as outras ciências físicas e matemáticas. Pierre Jean-Georges Cabanis. Ele nasceu na França em 1757 e morreu em 1808. E ele acreditava que a consciência é a função do cérebro. Sendo assim, o pensamento e a digestão se encontrariam no mesmo patamar como funções do nosso corpo. Ele basicamente reduzia todas as funções do homem ao seu corpo. Hermann von Helmholtz. Ele nasceu na Alemanha em 1821 e morreu em 1894. E ele era um físico, filólogo e psicólogo. Ele conseguiu demonstrar a complexidade dos processos fisiológicos, como o ver e o ouvir. Ainda mostrou que esses processos eles podem ser estudados através das ciências naturais. E seus estudos eles vieram a demonstrar a possibilidade de se observar de forma científica o comportamento humano pode ser explicado de forma material e mecânica. Considerados como fundamento que a única da vida em se adquirir um conhecimento plausível seria através das sensações. Ele era adepto do sensacionismo, isto é, a sensação seria o suficiente para explicar as diversas funções da mente humana, sendo elas simples ou complexas. Etienne ele era contra toda a metafísica e o idealismo, uma vez que se acreditava que a comparação entre as sensações fazia nascer toda e qualquer função psíquica. Escola Britânica. O materialismo britânico também foi representativo. É sabido que o materialismo científico está ligado ao desenvolvimento da fisiologia. Foi assim que Harvey, já antes de Descartes, descrevia o movimento do coração e do sangue como mecânicos, hidráulicos e sem nenhum animismo ou interferência de espíritos vitais. Também dentro desta linha, Hartley busca reduzir os processos mentais a processos naturais dentro do sistema nervoso.
Tendências isoladas da época. As tendências isoladas se desenvolveram fora do cenário das correntes científicas e filosóficas. Para complementar o cenário do nascimento da psicologia científica, é importante lembrar a presença de outras correntes que foram suas contemporâneas e que não foram incorporadas por ela. Deram outro enfoque à psicologia. Wundt, durante o século XIX, não reinou soberano. Outros psicólogos também atuaram de forma efetiva, mantendo pontos de vista diferentes do que havia sido sistematizado na psicologia científica. Eram contra o elementarismo e o associacionismo. Viam os fenômenos mentais como uma totalidade, e entre as principais destacam-se a psicologia do ato, a fenomenológica e a romântica. Pierre Jean-Georges Cabanis. Ele nasceu na França em 1757 e morreu em 1808. E ele acreditava que a consciência é a função do cérebro, sendo Psicologia do ato. A psicologia do ato foi criada pelo filósofo Franz Brentano, influente na época e professor de Freud. Ele definiu a psicologia como ciência da alma. Deu aula sobre Aristóteles, foi precursor da psicologia humanista e Gestalt. A psicologia do ato dá dinamismo ao processo mental, que significa, no seu entender, um ato, ação, que é distinto de um estado psíquico. O ato ou ação mental não tem um conteúdo em si, ele se refere a um objeto exterior. Assim, os fenômenos da audição e da visão são processos ou atos psicológicos, enquanto o som percebido ou o objeto percebido são o conteúdo do ato. Vamos ver um pouco sobre a psicologia fenomenológica de Edmundo Husserl. Husserl, juntamente com Karl Stenff, identificaram as funções mentais como processos psicológicos ou atos e conservam a visão de intencionalidade dos atos em relação aos objetos dentro da fenomenologia. Husserl definia a escola fenomenológica como sendo o estudo dos fenômenos puros, visando a evidência primordial, primeira aquela tal qual aparece na experiência.
A escola fenomenológica teve grande influência sobre a Gestalt pelas mesmas razões que teve a psicologia do ato. A psicologia se ocuparia das funções mentais e da relação entre os fenômenos, ou seja, daquilo que aparece e que se manifesta. Diz ainda que ela é o estudo descritivo de tudo quanto se revela no campo da consciência, ou seja, dos fenômenos psíquicos. É a visão que o indivíduo tem através da sua subjetividade, do mundo ou de determinado objeto. Então, para encerrar as tendências isoladas da época, vamos falar um pouquinho sobre Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau e a escola romântica e naturalista. Ele foi considerado um escritor francês, embora tenha nascido na Genebra, procurava mostrar que a verdadeira natureza do homem é emocional. Foi ele quem girou, então, esse ponteiro da psicologia dos aspectos intelectuais e racionais para a emoção. Então, ele trouxe esse lado emocional, iniciando ali dentro da escola romântica e naturalista. Hoje, o aspecto emocional na psicologia é totalmente aceito. Ele era contra todo o artificialismo das convenções sociais, então, na época, ele não se encaixava na sociedade em que ele vivia, e ele era bem crítico em cima de várias questões. Para ele também, o homem não pode alcançar a plena maturidade por adestramento mecânico, mas somente por deixar fazer e um apoio prudente, cheio de tato. Então, para ele, não pode ser algo mecânico, robotizado, mas é algo que vai acontecendo, a pessoa vai se desenvolvendo, vai sendo educada para isso, com esse apoio, e consegue alcançar a maturidade.